Voltamos aqui do Centro de Convenções de Pernambuco, o pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, que está retomando esse processo de feiras, enfim. Nós já fizemos a Bienal Internacional do Livro, hoje estamos aqui na Hospital Med, que está começando nesta quarta-feira, vai até a próxima sexta-feira. Estivemos aqui em 2019, né, com o estúdio da CBN montado também. 2020 veio a pandemia, tudo virtual, e aí não estávamos presentes. Estamos de volta aqui para discutirmos a respeito dos cenários da saúde no Brasil, essa retomada, a expectativa da retomada do pós-pandemia, cibersegurança, impacto da Covid no acesso aos serviços de saúde, enfim, uma gama de assuntos que vamos discutir com os nossos convidados, Ana. Isso, a gente conversa hoje com Denise Eloy, que está com a gente aqui no Estúdio Itinerante. Ela é CEO do Instituto Coalizão Saúde. Boa tarde, Denise. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, prazer todo nosso. E conversamos também com Paulo Fracaro, que é superintendente da ABIMO. Boa tarde, Paulo. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo convite. E, lamentavelmente, eu gostaria de estar neste calor que vocês têm aí em Recife, ao invés de estar todo agasalhado, olha, e tirei até o meu lenço aqui, porque para não ficar muito crítica a minha participação. Mas está muito frio aqui em São Paulo. Mas vamos para essa calorosa conversa. Estamos com 29 graus aqui e estamos achando confortável, porque estamos no ar-condicionado, mas com 29 graus, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a respeito dessas discussões. Qual o cenário hoje que vocês vislumbram? Nós ainda não terminamos a pandemia ainda não foi embora, né? A vacinação está avançando, as coisas estão melhorando, o próprio evento voltou aqui para o pavilhão. Como vocês analisam a pandemia hoje e esse cenário para o futuro? Bom, eu quero dizer que o prazer agora redobrou, né? Porque eu estou vendo que eu vou estar aqui com um amigo muito querido, Paulo Fracaro, além de um grande parceiro do nosso instituto, é uma pessoa que a gente quer bem particularmente pela luta que ele tem aí pela saúde, e mais especialmente no que tange a questão da indústria, né? Então vamos ter aí, com certeza, queridos ouvintes, uma participação bem bacana aí do Paulo para trazer essa percepção mais por parte da indústria, né? Só para iniciar, para quem não conhece aí, do Instituto Coalizão Saúde, ele congrega hoje o que nós chamamos de toda a cadeia produtiva de saúde. Então, nós temos representantes da indústria, como, por exemplo, a ABIMO, que é uma instituição fundadora do Instituto, nós temos representantes do setor de medicina diagnóstica, temos representantes do setor hospitalar, temos representantes de operadoras de saúde, os grandes grupos de operadoras de saúde, todos foram e participam da agenda do Instituto. Nosso grande propósito é discutir propostas inovadoras para o setor de saúde. E nós víamos com a agenda bastante ativa, né, muito focada na questão da sustentabilidade do sistema, quando fomos surpreendidos, como todos nós fomos, por essa pandemia. Então, se nós já tínhamos, quer dizer que a crise no setor de saúde, ela antecede a crise sanitária, né? Nós já víamos aí com a crise bastante acentuada pelo cenário econômico, pelo cenário político, como vocês acompanham, e quer dizer, uma crise política, uma crise do setor econômico, temos também uma crise importante no que tange uma crise no aspecto positivo, que é a questão da transformação através de novas tecnologias. Então, como se não bastasse todos esses desafios que nós já tínhamos, né? A pandemia ela veio para trazer assim um cenário bastante vamos dizer assim crítico, né, para todos nós que fazemos saúde. Então tivemos que reposicionar o barco, né, para que a gente pudesse dar também essas respostas a essa nova frente que se deu com a pandemia. Então, o que eu vejo é que quase 2 anos depois nós avançamos bastante, né, aprendemos muito com alguns erros, porque acertamos, mas também erramos, né? O ICOS, o setor produtivo, e o Paulo vai poder falar melhor mais especialmente do setor da indústria, se debruçou muito na questão
em questões de articulação, inclusive com os poderes, tanto o governo federal como os governos estaduais e municipais, no sentido de viabilizar uma assistência e maior acesso adequado para a população diante de um cenário tão complicado como aquele que a gente se encontrou. Sim. E aí a gente encontra hoje, eu não vou dizer que nós já estamos no final da pandemia, isso seria precipitado da nossa parte dizer, mas aí diante das vacinas, diante das oportunidades que nós tivemos de estruturar os serviços para essa crise pandêmica que nós vivenciamos, eu acredito que hoje estamos assim melhor preparados para esse momento. E também aqui, eu acho que essa feira é um exemplo de uma oportunidade de retomada e de tecnologias que trazem segurança. A feira aqui está com um processo, está com uma tecnologia de segurança que a gente, eu desconheço outra experiência aqui no Brasil ainda, de uma feira presencial com o arcabouço de tecnologia que o Rodrigo trouxe para cá. Isso nos deu confiança para que o Instituto trouxesse novamente o Fórum de Líderes, que vai acontecer amanhã, para que a gente pudesse fazer essa proposta que vai ser ainda em formato híbrido, mas a nossa expectativa é que os participantes venham participar das discussões ativamente conosco. Então, é desafiador, podemos falar daqui a pouquinho, na próxima rodada, um pouco mais de futuro, claro. Mas eu queria trazer esse histórico, né, e essa percepção nossa em relação ao que nós estamos passando. Muito bom. Bom, Paulo, e você? O que complementar? Olha, não há dúvida, né, que apesar dessa triste notícia do número de mortes, né, que o Brasil teve que conviver durante a pandemia, por um outro lado, esse processo que nós sofremos, na área da saúde, em alguns aspectos, acelerou o processo de inovação, de tal maneira que provavelmente nós poderíamos demandar mais 10 anos para chegar onde nós estamos chegando nesse momento. Basta você imaginar hoje o avanço da telemedicina, da internet das coisas, em todo o sistema da saúde. Por um lado, aquelas empresas que produzem produtos ligados diretamente ao tratamento de pacientes com Covid tiveram uma aceleração muito maior no seu desenvolvimento. Eu vou te dar um exemplo. Ventiladores, que foram os equipamentos mais procurados no início da pandemia, que foram equipamentos que o mundo todo parava os seus aviões nos aeroportos da China, na briga para ter esses produtos. O Brasil, naquela época, tinha 4 fábricas, ou seja, em março de 2020, tínhamos 4 fábricas. Em julho, nós já tínhamos 11 fábricas produzindo ventiladores no Brasil. O Brasil teve uma posição muito positiva quando você pensa nas seringas utilizadas para a aplicação das vacinas. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem 4 fábricas de seringas. E por causa dessas fábricas, as nossas necessidades de importação não foram tão críticas como foram nos ventiladores. Agora mesmo estou demonstrando para o governo federal e o governo estadual uma seringa que nós chamamos de residual zero, ou seja, um frasco do Coronavac, que normalmente você consegue ter 10 doses de vacina, com essa seringa nós podemos ter 11 doses, ou seja, economizando aí $10 por cada frasco de 10 doses. Então, eu diria para você que nós tivemos um lado positivo, apesar de todo esse número de mortes, né, que nós tivemos que enfrentar e vamos enfrentar. Agora, ontem eu estava no almoço com um dos maiores cientistas na área de vacina aqui no Brasil, que é o Dr. Kalil, ex-presidente do Instituto Butantan, e esse assunto da pandemia veio à tona durante o almoço, e ele deixou muito claro que nós poderíamos ter uma pandemia reduzida,
mas ainda o vírus estará presente conosco, no meio de nós, por muito, muito tempo. Então, apesar de nós estarmos hoje vivenciando uma primeira feira presencial no setor da saúde, essas preocupações, essas seguranças que a Denise acabou de dizer que estão presentes, deverão estar presentes ainda por muito tempo. Interessante essa questão. E a gente estava comentando sobre essa questão do híbrido, ela veio para ficar. Denise está aqui no estúdio, né? E o Paulo está virtualmente. Isso é interessante, né? Porque isso possibilita uma mobilidade maior, enfim, aumenta as possibilidades da gente ter uma conversa como essa. E não é diferente nos setores que trabalham no segmento, né? Denise já falou aqui, já deu uma circulada e viu coisas muito interessantes, né, Denise? Sim, sim. Inclusive, além dos protocolos que são previstos, né, naturalmente aqui pelo governo, etc., a gente viu que houve uma preocupação do investimento em tecnologias bem específicas para manter esses ambientes mais seguros, né? Inclusive, eu acho que o Paulo ele foi muito feliz quando fala da importância do retorno com muita segurança. O Instituto Coalizão Saúde, já, por exemplo, em São Paulo, nós participamos da construção dos protocolos de segurança na época, né? E ainda hoje nós estamos fazendo, o público de organizações de São Paulo, eles são premiados se eles comprovarem que estão implantando todos esses protocolos de segurança. Então, essa questão que o Paulo traz é importante. Eu concordo com ele que estamos numa situação melhor do que o ano passado, com certeza, por conta da vacina e por conta do que nós aprendemos, e como eu disse, com erros e acertos, mas aprendemos, mas com certeza eu concordo com ele que nós estamos num cenário novo. E o que você traz eu acho que é interessante, por exemplo, o nosso Fórum de Líderes, em 2019, foi muito restrito à população norte e nordeste, ou aqueles que porventura tiveram a oportunidade de vir de outros estados. Esse ano as pessoas vão poder também acompanhar de qualquer lugar do mundo, e isso é uma oportunidade grande, principalmente quando a gente trata do setor de saúde, que é um setor que a parte da informação, a gente vai ver alguns assuntos mais específicos aqui, é um setor que tem uma dinâmica muito grande na transformação, como o Paulo mesmo falou, nas questões de inovação, né? Não só na área de tecnologia, mas também de inovação na área de gestão. Acho que é importante essa coisa da gente poder ter esse modelo híbrido facilita, e a sua observação é muito feliz nesse sentido. Eu acho que Paulo quer complementar alguma coisa? Não, olha, eu realmente, quando eu olho nessa tela aqui, né, dificilmente alguém vai imaginar que um não está presente, né? Parece que todos nós estamos no mesmo ambiente. Agora, não há dúvida, né, que, como bom italiano, essa falta de um abraço, né, de ver um sorriso pessoalmente, sentir a conversa, ainda faz um pouco de falta, mas estamos caminhando para lá. Eu acho que o híbrido vai existir para sempre, porque nem sempre as pessoas poderão estar naquele momento no evento, mas eu tenho certeza absoluta que a hora que aqueles que puderem participar, vão querer participar. Eu tenho uma reunião mensal aqui na minha associação, e eu tenho vários diretores me perguntando, já posso estar presente na próxima reunião? Então, essa é uma das vantagens, né, que a pandemia trouxe no sentido de propiciar sistemas de comunicação que possamos estar presentes ou não, mas participando com a mesma efetividade. E aí, Denise, já pode começar a conversar com a gente sobre o que é que vai ser discutido especificamente no Fórum de Líderes amanhã. O que teremos como ponto inicial de discussão? Excelente. Olha, o Fórum de Líderes, ele foi criado na expectativa de apoiar e trazer o que tem de mais de inovador para as lideranças da saúde, especialmente sobre a área de gestão e inovação.
Temos sempre uma agenda muito conectada com a agenda do gestor da área de saúde, seja da área hospitalar, medicina diagnóstica, operadoras de saúde. E esse ano, não podia deixar de ser, nós estamos num primeiro momento com um painel onde nós analisamos o impacto que a Covid trouxe para o sistema de saúde, quais foram esses aprendizados, que impacto teve no acesso. O acesso é um dos grandes problemas, tanto na saúde pública como na saúde privada, e nós tivemos uma mudança de comportamento, naturalmente, da população no acesso aos serviços de saúde, né? Por conta da própria Covid, nós tivemos, num primeiro momento, um represamento de assistência, de atendimento. Certamente os hospitais sentiram essa mudança, né? Quer dizer, a demanda era muito mais... esse foi um processo natural nos casos críticos relacionados à Covid ou decorrentes de Covid. Mas algumas pessoas, naturalmente, a população por um medo, né? O medo, ele traz essa coisa do alerta, né? Então, o medo de buscar serviços de saúde fez com que houvesse um represamento e uma ausência de assistência com pacientes que, se estivessem sendo acompanhados, eles não teriam chegado a um agravamento e até uma hospitalização que, porventura, tivesse sofrido. Então, pacientes crônicos, pacientes cardiopatas, pacientes que precisam desse atendimento continuado, né, para que justamente não entrem no estado crítico e busquem, vamos dizer assim, serviços de maior complexidade. Então, nós tivemos um represamento nas consultas, tivemos um represamento importante nos exames. Por exemplo, os exames preventivos de mama, nós tivemos mais de 60% a menos nesse período, e as pessoas, infelizmente, não deixaram de se acometer de câncer de mama. Então, essa retomada, assim, lidar com esse cenário novo, com esse cenário que o Paulo trouxe aí sobre essa presença de uma pandemia que talvez não esteja no momento agudo como estávamos antes, mas que continua como demanda para esses hospitais, como essas estruturas estão se organizando para receber esses pacientes. E só para concluir, o paciente Covid, e muitos deles vieram com sequelas, né? E as equipes médicas, os hospitais estão aprendendo a lidar com essas sequelas decorrentes dessa doença infeliz que acometeu a sociedade, né? Então, nós vamos fazer essa discussão e, inclusive, discutir quais são as estratégias do futuro, como os serviços hospitalares têm se estruturado para lidar com essa nova demanda, e não só os serviços hospitalares, né? Os serviços de saúde como um todo têm se estruturado para lidar com essa nova demanda. E aí, é claro que a gente vai ter que pensar fora da caixa, sair um pouquinho do mais do mesmo e ser muito mais inovador do que o Paulo anunciou. Até porque a retomada desse tempo perdido ela é fundamental, porque as doenças não tiraram férias. A senhora falava sobre câncer, então, enfim. Né? Então, esse represamento fez com que, em alguns casos, piorassem. Né? Piorassem, exatamente. Pacientes que se estivessem bem cuidados, estariam em casa, controlados, etc., eles sofreram um agravamento e hoje aparecem com uma demanda muito mais séria, né? E, infelizmente, com um problema muito mais crítico de saúde, porque a gente olha na ótica da sustentabilidade financeira do sistema, naturalmente, mas muito mais sério é justamente o acometimento de doenças que poderiam não ter agravado e que aquele paciente, até algumas perdas de vida sem necessidade por conta dessa questão. E ainda tem a questão das pessoas que passaram a olhar a saúde de uma forma diferente, desde o início da pandemia, tanto na esfera pública, sobretudo na pública, quanto na saúde suplementar, privada aí. E aí a gente quer saber de vocês como é que vocês enxergam essa retomada nesse período que está mais tranquilo da pandemia, mas sobretudo do pós-pandemia. Olha, eu diria que do lado da indústria, nós temos uma preocupação, porque realmente, como a Denise falou, ficou represado uma série de tratamentos, né, na parte oncológica. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia informa que mais de 60 mil cirurgias estão à espera de um reinício, né? Então, do lado da indústria, há uma preocupação para esse planejamento que deverá ser feito, que deverá ser demandado, principalmente quando nós pensamos num SUS, né, com recursos,
quase zerado, porque todos os recursos que se tinha foi orientado, foi direcionado para o tratamento de Covid. Então, nós pegamos os hospitais com estoques baixos, né? As equipes que deverão ser refeitas, orientadas para o preparo e para a execução dessas cirurgias mais que ficaram represadas, e que as compras voltem a ser suficientemente planejadas para essas demandas que vão surgir, porque também não adianta o hospital querer comprar tudo aquilo que ele iria usar, mas não usou de uma vez só, porque as indústrias também não estão preparadas. Aliás, é bom vocês lembrarem disso. Não só a indústria da saúde, como a indústria automotiva, a indústria de celulares, a indústria de eletrônicos, elas estão hoje com uma série de dificuldades no suprimento de componentes e matérias-primas para dar andamento. Então, a indústria da saúde também não está diferente dessa situação. Então, o que a gente pede hoje é que esse planejamento seja antecipado, seja feito em termos reais, não em termos extremamente otimistas, porque as cirurgias não vão ocorrer nesse volume que estará sendo demandado, para que as empresas possam abastecer os hospitais. E eu completaria uma informação que eu acho que é muito importante. A pandemia, ela não terminou, ela ficou bem mais controlável, ela vai continuar num nível menor, mas se fazer um planejamento a longo prazo, num quadro de pandemia, eu diria para você que é um chute muito, muito grande. Eu acho que quando me perguntam hoje sobre o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, eu falo, vamos falar em dias, vamos falar em semanas, porque em meses ainda nós temos uma interrogação muito grande. Eu acho que isso que eu queria deixar claro do lado da indústria. Excelente, acho que prudência, né, meu amigo, nunca é pouco, ainda mais quando a gente fala sobre saúde, sobre vidas, essa responsabilidade é muito mais expressiva, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem, como eu disse aí, um processo sim de aprendizado, mas há muito a aprender também, um dia de cada vez e trabalhando também sempre com foco na priorização da vida humana, que eu acho que é a nossa grande missão no setor da saúde. Agora, você sabe, Daniele, se você permitir, Mário, para completar a sua informação. Né, para o repórter CBN, e em seguida a gente retoma essa conversa e amarra esse papo. E daqui a pouco o Paulo volta a conversar com a gente. Excelente. Estúdio CBN. Tilápia, Netuno, provou, gostou, sorriu das águas do São Francisco pras cozinhas do Brasil. Tilápia, Netuno, provou, gostou, sorriu das águas do São Francisco pras cozinhas do Brasil. Primavera dos SUVs continua na D21 Motors. Toda a linha SUVs Caoa Cherry com taxa zero, entrada e saldo em 24 vezes ou IPVA 2021 total grátis ou 100% da tabela FIP no seu usado. Ou ainda, plano 100% Caoa Cherry recompra garantida e seguro total por nossa conta. Acesse d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Recife 3039-9680 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Portaria Remota Qualiport. Visite a
mais moderna central de monitoramento de Pernambuco. Conte com o Sicredi para ensinar aos seus filhos a cuidar do dinheiro e a economizar. Aproveite a nossa poupança para ensinar na prática as crianças a pouparem e a investirem no futuro. Tem ainda toda a praticidade da poupança programada Sicredi. É só escolher um valor e um período específico para investir automaticamente todo mês direto na conta. Sicredi, gente que coopera, cresce. Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade de São Paulo apontou que as mortes causadas pela Covid-19 vão trazer impactos econômicos para o Brasil até o ano de 2050. Segundo os pesquisadores, a falta de uma coordenação nacional adequada da crise sanitária agravou os efeitos econômicos. O Amazonas, por exemplo, é o estado que terá a maior perda percentual do PIB nos próximos 30 anos. A Polícia Federal prendeu o primo do senador Davi Alcolumbre numa operação realizada no Amapá. Isaac Alcolumbre é ex-deputado estadual e alvo de uma ação que investiga um grupo criminoso que atua no tráfico internacional de drogas. Os agentes acreditam que um aeródromo dele funcionava como local de abastecimento e manutenção das aeronaves utilizadas no transporte de entorpecentes. A PF também cumpre mandados em outros 8 estados. O senador Davi Alcolumbre não é investigado na operação. Aproximadamente 30 famílias que precisaram sair de casa depois do temporal que caiu em Ouro Preto, em Minas Gerais, receberão auxílio moradia até que a região seja recuperada. Elas estão alojadas numa escola da cidade. Mais de 100 famílias foram afetadas pela tempestade. A Prefeitura de Ouro Preto decretou estado de emergência. Cientistas holandeses puderam datar com precisão que 1021 foi o ano em que os vikings chegaram à América do Norte. A nova constatação só foi possível após a detecção e análise de pedaços de madeiras utilizados em construções pelo povo na travessia pelo Oceano Atlântico. Ainda segundo a pesquisa, os vikings foram para o continente americano devido a uma radiação cósmica ocorrida na Terra durante o período. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estúdio CBN. Voltamos aqui do Centro de Convenções de Pernambuco, onde está sendo realizada a Hospital Med, e estamos conversando a respeito de assuntos como o cenário da saúde no Brasil, a retomada pós-pandemia, enfim. E temos outros assuntos a serem discutidos ainda, né, Dani? Isso. Na fala de Paulo, ele tocou num assunto que chama a atenção, que é um dos impactos da pandemia foi a aceleração da área da telemedicina. E aí é uma coisa que envolve, que implica na questão de dados, da segurança das pessoas. E aí, como é que está a questão da cibersegurança, da segurança de dados na saúde? Bom, eu posso começar, que nós, inclusive, esse é um tema que nós estamos trazendo amanhã, um painel especial no Fórum de Líderes. Mais uma vez, convido a todos a estarem conosco. E a razão de nós trazermos esse tema para o Fórum é porque esse é um tema, se já era um tema que trazia, que já estava na agenda das lideranças, dos gestores, hoje ainda mais, porque a gente tem aí, como você mesmo ressaltou a fala do Paulo, da aceleração nessa área, né, e a gente viu aí a especialização, especialmente a telemedicina, a gente teve um aumento significativo de demandas, e nós tivemos que refazer aí, uns dizem que fizemos em 5 dias o que faríamos em 5 anos, para que realmente
essa oportunidade do acesso fosse adequado e por conta das questões mais particulares do cenário da Covid. É um tema que hoje, infelizmente, ainda não está regulamentado aqui no país. A telemedicina tem uma regulamentação provisória, né, ainda aprovado provisoriamente, especificamente para esse período de pandemia. Mas essa discussão já está no Congresso Nacional, é uma discussão que a sociedade tem total interesse em participar, né? Nós, do Instituto Coalizão Saúde, as instituições estão todas debruçadas nessa oportunidade de, inclusive, trazer um remédio, vamos dizer assim, para um dos maiores males que a gente tem hoje no sistema de saúde brasileiro, tanto no público como no privado, que é a questão do acesso. Então, não tem como, não volta atrás, né? Todos têm essa compreensão que precisamos avançar, precisamos regulamentar e precisamos trazer segurança para que os cidadãos, de fato, acessem essas plataformas, acessem essas tecnologias de uma forma segura. E, para isso, nós já temos, inclusive, uma legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está já em vigor desde agora em agosto, né? Nós já tivemos, inclusive, algumas situações até de penalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa lei vem exatamente para que esse cidadão, ele tenha garantido, não só na área da saúde, mas em qualquer outra área, ele tenha garantido a privacidade de seus dados. Na saúde, isso é muito mais sensível, porque nós temos dados também, e eu vou ser redundante, sensíveis, né? São aqueles dados que são muito mais particulares do que, por exemplo, exatamente. Se você tiver uma invasão cibernética, por exemplo, num banco, você, no máximo, perde recursos, dinheiro, né? Um ataque cibernético numa área de saúde, nós podemos perder vidas, né? Como já temos alguns exemplos aí em nível internacional. Então, hoje existe uma preocupação muito grande de informar não só o gestor, não só os serviços de saúde, mas também o cidadão, né, do seu direito de ter as suas informações e os seus dados garantidos. E o empoderamento desse cidadão, que ele vai ser dono dos seus dados, ele vai autorizar até onde os seus dados podem ser utilizados, claro, todos de acordo com o critério da lei. Nós temos aí um histórico importante nessa área de cibersegurança no setor bancário. O setor investiu bastante, hoje já tem, apesar de um cenário desafiador dia a dia por conta das questões que esses caras do mal, né, que fazem cyberataques, eles são muito criativos e muito inteligentes também, então é claro que é o desafio de cada dia, mas é um setor que já está muito mais maduro com essa matéria do que o setor de saúde. A telefonia também investiu bastante nessa área, e agora quem mais investe, quem tem assim, investido de uma forma significativa nessa área, é o setor de saúde. E, infelizmente, não é só e apenas para cumprir requisitos legais da Lei Geral de Proteção de Dados. O setor de saúde vem investindo porque hoje é o alvo, né? É a bola da vez, exatamente. E aí é onde a gente entra com esse desafio de trazer essa sensibilização para a população, para os gestores, para os empresários, né, no setor privado, o setor público também. Estávamos falando agora há pouco de vacinas, né? Tanto a própria estrutura de vacinas da Fiocruz, do Butantan, estão buscando alternativas para cada vez mais aprimorar a proteção dessas informações, a proteção, inclusive, de seus equipamentos, para que não sofram esse tipo de ataques e tragam prejuízo a vidas. Paulo? Não, olha, eu acho que a Denise foi bem completa, né? E eu só acrescentaria que ainda temos muito a aprender. Os nossos sistemas, a nossa internet ainda é muito frágil, né? Eu mesmo já fiz 2 consultas por uma teleconsulta, uma delas foi interrompida 2 vezes porque caiu o sinal, né? Mas estamos vivendo uma expectativa da chegada do 5G, e aí depois, não só a chegada, a implantação do 5G, a implantação em todo o território nacional, as pessoas estarem preparadas, os equipamentos estarem preparados para receber o 5G. Então nós temos passos enormes a serem dados, mas o mais importante, que já estamos caminhando, né, nesse sentido,
E não há dúvida, não há dúvida que são tecnologias que, apesar de ter ainda, que poderão ter resistências até entre os seres humanos, porque nós estamos acostumados com aquele afago do médico, batendo nas suas costas, olhando para você, a gente vai ter que se habituar, né? Porque realmente, como a Denise falou, o acesso ainda ele está muito limitado para as pessoas. E a telemedicina, toda essa tecnologia, poderá propiciar essa conexão com muito mais pessoas. E não é só como pacientes, vamos pensar nos médicos, a cirurgia robótica, que poderá permitir que outros médicos de outras regiões possam participar assistindo ou manuseando o robô. Então vocês vejam a infinidade de procedimentos, de informações que estão chegando, mas ainda com muito mais ainda sendo preparadas para serem recebidas por todos. Então eu diria para vocês que estão nos assistindo, é um avanço enorme neste momento que a pandemia está propiciando. E uma perguntinha que uma informação que a Daniele estava comentando antes de terminar o primeiro bloco, que é a conscientização da população sobre a saúde. Então, não há dúvida que essa conscientização vai levar um número muito maior de pessoas na procura de um médico, na procura de um hospital, e a gente tem que conscientizar que os hospitais estejam ou se comecem a preparar para essa demanda que estava reprimida, mas que vai aumentar muito. Nessa retomada, nesse momento, né? Por exemplo, serão 3 dias aqui, Denise, mas nós teremos esse apenas o início dessa retomada, né? Isso aí continua a todo vapor daqui para frente. Com certeza, eu penso que eu nem gosto de chamar de retomada, né? Eu acho que nós não saímos do nosso prumo, nós ajustamos a vela para o desafio que nós tínhamos no momento. Mas esse momento, esse novo momento, vamos dizer, traz para a gente o desafio desses cuidados, né? Dessa proposta de prevenção que o Paulo trouxe na sua fala, que eu acho importantíssimo aqui ratificar, e traz para a gente também um grande desafio, e acho até uma oportunidade, eu ouso dizer que é uma oportunidade da gente pensar num sistema de saúde reestruturado, né? Não adianta voltarmos a fazer o que fazíamos antes, porque não estava funcionando, nós não tínhamos, eu comecei aqui dizendo que a crise na saúde não começou agora com a pandemia, ela é muito anterior, então acho que é um momento da gente fazer aquilo que o brasileiro sempre busca fazer aí dentro do seu ambiente, que é o que a gente pegar desse grande problema que nós tivemos no setor, que foi essa crise sanitária, e aproveitar esse momento para trazer essa transformação. E, sem dúvida, inovação e tecnologia não é a solução, mas é a grande ferramenta dessa transformação. Então, eu acredito que nós podemos aproveitar esse momento para discutir essa reestruturação do setor, cada um dos participantes do sistema repensar o seu papel, a indústria, os hospitais, medicina de grupo, operadoras de saúde, o próprio sistema público, né? E buscar entender ver esse momento como oportunidade de reestruturação do sistema de saúde e pensar, inclusive, num novo modelo econômico para esse sistema, né? Hoje nós temos um sistema que paga por quantidade de procedimentos, ou seja, quanto mais doente a população, melhor o prestador de serviço é remunerado. Então, começamos a introduzir aí discussões onde o prestador de serviço ele ganha pela qualidade da assistência que é prestada e não por quantidade e por volume, ou seja, quanto mais saúde a população tem, melhor ele é remunerado. Então, essa discussão é uma discussão que também vai estar amanhã na nossa agenda e eu convido aqui, eu quero concluir convidando vocês para estarem conosco. Ótimo, e nós estaremos acompanhando e em outro momento a gente volta a conversar, né? Com certeza. Porque os desafios, eles continuam e serão enormes, enfim.
Daniela e Eloy, muito obrigado pela presença conosco. Olha, Daniela é o nome... Denise. Mas eu fiquei feliz, que minha filha, o nome dela é Daniela Eloy, eu tenho uma filha, olha aí. Olha, isso daí isso é energia boa. Tá bom. Obrigada, eu que agradeço, realmente uma satisfação muito grande. Paulo Fracaro. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, Dani, sempre às ordens, à disposição, e uma lembrança final nesse fechamento. A vontade de uma saúde melhor não depende só de nós. Depende de um governo que estabeleça programas de Estado, não programas de governo, porque nós já estamos no 4º ministro da Saúde. Então não adianta o ministro da Saúde ter ideia. Nós temos que ter uma ideia de Estado, que ela possa ser perene, e assim todos nós iremos nos planejar. Muito obrigado.